A aula de matemática de hoje, ela já foi bem explicada em um outro momento, lá no início das nossas aulas por aqui, né? Em vídeos. Que foi multiplicação por 10, 100 e 1000. Então, essa explicação, eu acho, né? Tenho quase que certeza que todo mundo entendeu. Mas eu tenho, né, que revisar para que você faça a página 60, o exercício da página 60. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 16 vezes 10. O que é que a gente faz? A gente põe o 16 e nós vamos ver aqui que só existe um zero. 16 vezes 10. Se só tem um zero, eu boto 16 e repito o zero. Então, não há necessidade de continhas. Quando você está multiplicando por 10, 100 ou 1000, não tem necessidade de ir lá fazer uma continha, não. Você repete este número, conta quantos zeros vai ter aqui e acrescenta. Vamos para outro exemplo. Eu tenho 55 vezes 100. Eu ponho o 55 aqui na frente e vou acrescentar quantos zeros tem no 100? 2 zeros. Então, ficou quanto? 5.500. Quanto é 55 vezes 100? 5.500. Lembram dessa explicação? Último exemplo. Eu tenho 26 vezes 1000. Eu vou colocar 26 na frente e vou acrescentar os 3 zeros que tem lá no 1000. Então, 26 vezes 1000, 26.000, certo? Ah, tia Rejane, mas se de repente o número já tem zero, não tem problema. O número já tem zero, 20 vezes 10. Não tem problema, você vai repetir o 20 do mesmo jeito e acrescentar só esse zero do 10, do mesmo jeito. 20, que já existe, mais o zero. Quanto é 20 vezes 10? 200. Entenderam? Outro exemplo, nessa mesma situação. Eu tenho 300 vezes 10, por exemplo. Eu vou repetir o 300 e acrescentar esse zero. 300. Então, quanto é 300 vezes 10? 3.000. Ok? Deu para ajudar aí? Então, tudo certo. Faz a tarefa de casa da página 60. E agora nós vamos continuar com a aula de hoje, que é na página 62 de português. Página 62 de português, certo? Lembrando da página 61, que foi a atividade de ontem, e eu não comentei lá na correção, você deve criar um estatuto baseado no que você tem direito na escola, tá? Direito a momento de alimentação, que é o lanche, direito a um momento de recreação, direito à explicação, direito a um bom tratamento, né? De todas as pessoas que fazem parte da escola. Tudo que você tem direito. E no caso eu pedi 5, tá? 5 direitos para você construir o seu estatuto, tá? Então, vamos lá. Na página 62, nós temos umas imagens, né? Sobre o trabalho infantil. Essa página 62 seria um texto. Então, observe as imagens abaixo. Nós temos a imagem A, B, C e D.
E nós também temos o vocabulário. Trabalho, aplicação da atividade humana a qualquer exercício de caráter físico ou intelectual. Infantil, que diz respeito a crianças. Infância, período da vida do ser humano, que vai desde o nascimento do início da adolescência. E a palavra desaparece é deixar de existir. E nós temos todas essas imagens aí, né? Onde na letra A temos: com o trabalho infantil a infância desaparece. Na letra B, quem emprega crianças mata a infância. Na letra C, com o trabalho infantil a infância desaparece. Na letra D, com o trabalho infantil a infância desaparece, né? Também o mesmo slogan aí, os cartazes. Os dois últimos têm a mesma frase, não é isso? E aí vocês vão fazer o exercício da página 63 e da página 64, que é sobre o trabalho infantil, sobre essas imagens que vimos aí, né? Que é errado colocarem as crianças para trabalhar, ao invés de elas estarem estudando, ao invés de elas estarem brincando. Daí vocês vão fazer essas duas páginas e depois nós vamos ver o que é que saiu, né? O que é que vocês responderam. Mas, no mais, esse texto fala sobre isso mesmo. Aí você, para se inteirar mais da mensagem do texto, das imagens que estão aí para nós, você pode ir pesquisar um pouco sobre o trabalho infantil no Brasil, para você se inteirar desse assunto, desse texto, certo? Agora nós vamos para a geografia. Na aula de geografia de hoje, nós vamos ver a continuação do exercício da página 33, né? Para vocês fazerem, certo? 3. Cite a variedade de povos que vivem na região norte, de acordo com o seu desenvolvimento ao longo dos anos. Aí vocês vão colocar aí quais são os povos que estão na região norte, né? Até hoje. Sublinha a única frase que não é verdadeira. Então, só existe uma que não é verdadeira. E você só vai saber se você ler lá o assunto, o conteúdo, né? Número 5, você vai observar o mapa político do Brasil, na página 8. E você vai marcar V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Essas frases também você só vai acertar se você tiver de olho lá no mapa político, certo? É uma continuação, né, geografia, do que a gente começou a ver no estudo da região norte. A página 33. Então, você vai responder a página 33 e você também terá, né, no seu caderno, que copiar algumas questões referentes à página 30 e 31 de geografia, ok? Explique, número 1, o motivo do vazio da região norte. Olha só. Explique o motivo do vazio da região norte. Certo? Que vazio é esse? Por que na região norte há uma dificuldade da ocupação humana, né? Há uma dificuldade de haver essa ocupação humana, como tem nas outras regiões, né? Por que essa dificuldade? Então, você vai achar no livro, explicando bem direitinho, certo? Número 2. Diante do que você estudou, quem são os povos da floresta? Olha. Diante do que você estudou, quem são os povos da floresta? Quem são esses povos da floresta? Você também vai encontrar
essa resposta na leitura da página 30, 31, não, calma, 28, 29, 30, 31, certo? Leitura da 28 a 31. Você vai encontrar essa resposta também. Todas as perguntas que aqui eu estou fazendo, elas foram baseadas nessas páginas, tá? É para você procurar. Então, o que eram as missões? Lá na parte que fala sobre a história da região Nordeste, né? A história da formação da região Nordeste, você também vai ver o que foram as missões. Você vai ver as missões deram início à construção de quê? Você vai aprender o que foram as missões. O número 4, os nordestinos foram para a região norte no final do século XIX. Para quê? Foram muitas pessoas de muitos estados para a região norte. Migrou, né, para a região norte. Mas você vai ver por que os nordestinos foram para a região norte. Você está vendo aqui a questão 3, a questão 4, né? Os nordestinos foram para a região norte no final do século XIX. Para quê? E o 5, o sou, você vai fazer seu nome lindo e maravilhoso, certo? E não esqueçam, essas perguntas elas são feitas no caderno. Pulem linha para desenvolver a resposta. Não pulem poucas linhas. Pulem 3, 4 linhas. Para que fique tudo bonito, não fique tudo colado. Resposta junto com pergunta, tá? Porque quando você for estudar, vai ter assim uma maior facilidade para estudar, porque tá tudo organizado, certo? Então, pesquisem as perguntas bem direitinho no livro, que você vai achar as respostas, certo? Vou repetir. De qualquer forma, é só você pausar o vídeo, tá? Que aí você anota as perguntas. Tem gente reclamando, porque quando eu ponho exercício lá no sistema, dizem que fica tudo junto, as questões ficam tudo juntinha e fica de difícil entendimento. Então, olha lá, número 1. Explique o motivo do vazio da região norte. Explique o motivo do vazio da região norte. Diante do que você estudou, quem são os povos da floresta? Diante do que você estudou, quem são os povos da floresta? Certo? O que eram as missões? O que eram as missões? E os nordestinos foram para a região norte no final do século XIX para quê? Ó, dá para ver bem direitinho. Certo? Então, vocês têm a página 33 de Geografia e também tem essas questões, certo? Um beijo, até amanhã. Não perca a aula de amanhã, porque nós temos revisão da prova, né? E temos também tarefa de revisão, temos explicações sobre a prova, tudo que vai cair na prova, vamos ver por aqui as revisões, explicações. E hoje já manda dúvida se tiver, pra gente acrescentar na aula de amanhã, tá bom? Beijo, até a próxima. Fiquem com Deus.